SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt. Como sempre, à terça-feira, na edição da noite, esta semana, com Maria João Avilés e Ricardo Costa. Boa noite aos dois, bem-vindos. Muito obrigada. Maria João, ainda no rescaldo das presidenciais, vamos continuar a analisar outros ângulos dos resultados. O facto de, na segunda volta, estar o candidato apoiado pelo PS e o candidato apoiado pelo Chega é necessariamente um sinal de insatisfação ao governo da AD? É um sinal de insatisfação, pelo menos, muito grande, pesado e grave, à escolha do candidato. Todo o mundo sabia, e não só no PSD, que Luís Marques Mendes, estimabilíssimo comentador desta casa e meu amigo, toda a gente sabia que ele não faria o pleno. Mesmo assim, em nome ou de uma grande amizade, ou de laços de sangue, ou de um ser padrinho e afilhado do outro politicamente. Não me interessa, são assuntos pessoais, eu estou a falar de política. Toda a gente sabia, Luís Montenegro devia de saber que ia meter a AD, encafuar a AD numa gaveta que tinha uma etiqueta que dizia muito difícil ou Foi falta de coragem do Primeiro-Ministro. Eu não o sei líder o que do é que PSD, foi. neste caso. Eu hesito imenso, porque ele é um profissional da política e um bom político. Também, que nomes é que ele tinha alternativos? Eu não sei que nomes é que ele tinha. Isso são perguntas. Certo, mas ela não queria. Isso são Nunca perguntas. quis. Não sabemos se a Guiar Branco, se ele falou com a Guiar Branco ou Durão Barroso ou outras pessoas que há. Não havia só Marques Mendes. O que eu quero dizer é que isso são perguntas para a competência política e a responsabilidade política de Luís Marques Mendes. Não só agora para eu responder que alternativa é que ele tinha. Depois de ele ter, e mesmo assim, quando foi percebendo, antes da campanha começar, evidentemente não podia desistir a meio, avisado e que a coisa podia não correr muito bem, não lhe ocorreu desistir. E pior, consentiu, é evidente que não foi ele e não andou no terreno todos os dias, mas consentiu que a campanha fosse mortiça, quase a preto e branco, parecia uma pagela a sépia, uma coisa muito fora deste mundo, datada. E, portanto, então concorda com Luís Marques Mendes quando disse que a culpa era dele e não atribui a um cartão amarelo? Até escrevi isso hoje para o Observador, a dizer que não culpem, por favor, não sejam tão desonestos intelectualmente, politicamente e moralmente em culpar apenas Marques Mendes, porque havia um pré-anúncio de que podia correr mal ou muito mal, ninguém pensava que corresse tão mal, mas a campanha podia e deveria, embora pudesse vir a ter o mesmo resultado, mas ao menos haver o brio, o trabalho, a ética do trabalho ali. E, portanto, eu acho que há aqui um terceiro ator. Há dois grandes atores em cena e toda a gente está a olhar para eles. Os dois candidatos presidenciais, Seguro e Ventura. Mas quanto a mim, há um terceiro ator que está entre os bastidores e o palco, numa situação difícil, quer no PSD, quer na chefia do governo. Porque quando ele se apanhar, 1 milhão de pessoas já disseram isto e colegas nossos todos aqui há 48 horas, quando ele se apanhar com uma votação alta de Ventura, eu não penso de maneira nenhuma que ele ganhe, de maneira nenhuma, mas não excluo com a mesma convicção que ele possa ter 38% dos votos. Sim. Ou 35%. É por aí também que gostava de ouvir o Ricardo. Se ao não apoiar António José Seguro, o Luís Montenegro pode estar a ampliar os votos. A situação era difícil. E depois isso reverter. Primeiro, assim, eu acho que devia ter apoiado, mas eu percebo porque é que não apoiou. Ou seja, eu percebo que, taticamente, do ponto de vista para um governo, um primeiro-ministro que está assente num governo, que está assente num grupo parlamentar que teve 32% dos votos, é difícil e que vive de um equilíbrio, de uma geometria variável, entre aprovar coisas ou com o Partido Socialista ou com o Chega, porque não tem outra solução. Não é fácil tomar este tipo de decisões. Do ponto de vista moral, a decisão é facílima. E digo mesmo do ponto de vista moral, é facílima. E tem um problema. Porque é que eu ponho a questão moral, vale a pena fazer algumas comparações. Por exemplo, em 2022, não estou a falar, há muita gente a comparar a eleição de Jacques Chirac com o Jean-Marie Le Pen. Isso não faz nenhum sentido, estamos a falar de coisas que já passaram anos e anos e anos e anos. Nem o mundo é o mesmo. Mas há 3 anos, em França, dou só este exemplo que é interessante,
Na primeira volta das eleições francesas, o Macron teve 28%. E a Marine Le Pen ficou em segundo com 23%. 23%, exatamente o que tem aqui o Ventura. Nada, não era nenhuma votação espetacular. E a grande pressão foi sobre a única pessoa que se recusou a endossar, como agora toda a gente diz, os votos, que é a pessoa que ficou em terceiro, os votos em Macron. Quem foi? Jean-Luc Mélenchon, o líder da extrema-esquerda francesa. Foi massacrado, eu cobri essas eleições, portanto lembro disso perfeitamente, fui às 2 voltas, massacrado, na minha opinião bem, pelo Partido Socialista, pelos gaullistas, pela zona toda do Macron. Como é que era possível um líder da extrema-esquerda, da França insubmissa, não apelar ao voto em Macron? E não apelou. Depois ele disse-me aquelas frases do as pessoas sabem bem em quem votar e tal, porque ele odeia tanto o Macron que não conseguiu sequer isto. E a verdade é que 3 anos depois, numa situação, eu não estou agora a dizer que as pessoas são iguais umas às outras noutros países, não são, nem há aqui nenhuma personalidade com força do Mélenchon. Mas a situação é parecida porque a Le Pen pode ganhar. Não, mas para lá, antes de chegar a isso, na minha opinião, era perfeitamente normal e porque Luís Montenegro sabe que a esmagadora maioria do seu eleitorado vai votar em António José Seguro, porque aliás na primeira volta vê-se como é que sabe-se como é que ficou mais ou menos dividido, porque nas sondagens de boca de urna isso foi perguntado e 30% das pessoas terão votado em Luís Marques Mendes, depois outro um número mais ou menos parecido em Coutinho de Figueiredo, depois uma parte no Almirante e outra parte em António José Seguro e uma parte de cerca de 5 a 6% em André Ventura. Portanto, a situação não é muito fácil, mas do ponto de vista político, na minha opinião, fazia mais sentido o apoio. Qual é o problema? Eu não acho. Deixa-me só acabar. Acho que não, com Qual certeza. Era o problema e porquê? Não, mas é porque é que eu disse. Eu estou a dizer o que é que eu acho e depois tu também já disse porque é que percebo que não o fez. Não era pelas eleições, é pelo que acontece a seguir. É esse o problema. Esse o problema que decorre da tal fragilidade parlamentar. Que, atenção, eu vou dizer aqui uma coisa que neste momento acho que ninguém diz, que é, o Governo, neste momento, o Governo não tem nenhum problema com António José Seguro ser Presidente da República, pelo contrário, até agradece. Até acha melhor do que ser Marques Mendes, no sentido que cria uma certa tensão, deixa de haver o discurso de serem os ovos todos no mesmo cesto. E essas tensões até são boas, essas tensões, às vezes são produtivas, as tensões entre... Nós já tivemos, ao longo da história, fases dessas tensões demasiado pesadas, mas fases longas em que as tensões de Belém e São Bento foram produtivas. E porquê? E porque, na minha opinião, é a garantia maior para o Governo durar até ao fim da legislatura e só haver eleições em 2029. Coisa que neste momento eu acho que ninguém põe um euro nisso, mas eu ponho. Quando o Seguro perceber que o PS está preparado para elas. Mas não está, nem vai estar. Mas João, repare. Não é? É que esse é, só passar, agora. Esse é o outro erro. Está toda a gente com a conversa, que eu rejeito essa conversa, porque é uma conversa, acho que é básica, até qualquer pessoa com 5 anos percebe. Não há esquerda e direita no Parlamento. Há 3 blocos. Exato. Olha, isso como em França ou como nos... Há 3 blocos. Isso é básico. Vamos esquecer os partidos, mas à esquerda que não contam. Temos o Partido Socialista, temos um bloco de centro-direita, onde eu coloco a AD e a IEL, embora tenham obviamente características diferentes, e o Bloco do Chega. São 3 blocos. E qual é o tema? Quando eu digo o Partido Socialista não está, nem vai estar pronto tão cedo para eleições, para aquilo que se está a dizer. Mas eu também não disse que era na primavera. E, portanto... Certo? Não, mas bem, pode até ser numa primavera, mas de 2029. Sim, não agora, disse que era esta. Não vai ser agora. Maria João, pelo contrário, acha que Luís Montenegro deve preparar-se para André Ventura rapidamente, depois destas presidenciais, querer aproveitar... Tornar insuportável a vida o capital que lá conseguir. Sim, com certeza que vai. Não tem muita maneira de o fazer. O discurso, ter mais boas maneiras, menos histriónico. Não tem muita maneira de o fazer. De fazer a vida negra... Não. Fazer a vida negra ou eleições antecipadas? Tem. Porquê é que não tem? Pode criar uma comissão parlamentar de inquérito. Não. E aí eu estarei aqui para me lembrar, o que eu disse da comissão parlamentar das Gêmeas. Não, eu já a gente sei, não percebeu que aquilo mal. foi... Não correu mal. Foi uma coisa apenas e só para degradar a imagem da instituição Presidente da República. Ventura não fará, na sua opinião, a vida difícil? Não, uma coisa é fazer, outra é conseguir que isso tenha eficiência. Por que não? Porque o equilíbrio parlamentar é o mesmo. As eleições, ou seja, os portugueses votaram. Mas se esse Parlamento mantém-se. Se ele tiver mais votos ou menos, ou um bocadinho... Do ponto de vista simbólico, é óbvio que vai dizer... Vai continuar a dizer. Eu acho que o André Ventura pode ter 40% dos votos com alguma facilidade. Não sei se vai ter ou não, mas consegue ter 40% dos votos. E achas que depois tentar aproveitar o secundário na direita.
Aproveitá-los como, na minha opinião, não vai obviamente... Bem, não estou a falar agora do discurso do dia-a-dia em que vai dizer eu tenho mais votos, ou tenho mais percentagem, ou tenho mais votos absolutos. Não, vai estamos dizer a falar tudo. no caminho para ser primeiro-ministro. A questão é que, esse é o problema. O problema não é um problema, é bom para ele. Nenhuma discussão para André Ventura, estas eleições são ótimas. Ele entrou aqui com o objetivo de passar à segunda volta, de ter mais votos do que os candidatos da AD, conseguiu isso tudo. E então agora vai à segunda volta para ter uma votação acima do que teve. Ele vai dar uma ocupação, um emprego a esses votos, que o põe num plano superior, eleitoralmente, a Luís Montenegro, que é o líder do maior partido e o líder do governo. Mas como é que pode pô-lo em prática? Se o PS não alinhar no chumbo do orçamento e se António José Seguro não convoca eleições antecipadas... O PS não vai alinhar em nenhum chumbo de orçamento de Estado, muito menos depois disso. Depois de André... Desculpa, qual é a saída? É que isto é... Desculpem lá, repare, eu não quero estar aqui a ser adivinho, até porque hoje em dia os tempos não são bons para adivinhos, não é? O que eu digo é, repare, se o André Ventura tiver 40%, então é mais uma razão, assim já aqui um papel, a dizer que o PS não chumba, passa os 2 próximos orçamentos de Estado assim de caras. Até assina já o papel. Porque então é que não tem mesmo nenhumas condições para ir para eleições. E o que eu digo, atenção. As razões de ir de eleições às vezes são razões positivas, outras vezes são razões negativas de haver. E como está dividida em 3, se houver 2 dos blocos que não querem ir para eleições, não se vai para eleições. Isto é básico. Ou seja, não é possível. Sim. Não conseguem. Só se o PS e o Chega se juntassem. Ora, isso só pode acontecer, e atenção, não excluo que haja um escândalo, um caso judicial. Sim, não, nos últimos anos têm sido férteis nisso. Se houver uma situação dessas, o que eu estou a dizer não é. Se houver situações dessas, pronto, já cá não está quem falou. Se não houver situações dessas anormais, do ponto de vista judicial, de casos, escândalos, etc., do ponto de vista político, eu percebo, a situação é incómoda para o Governo, isso é, porque vai ter todos os dias a ideia... Não é incómoda, é duríssima e difícil. Que é olha para o seu lado esquerdo e vê um parceiro que é mais fiável ou confiável, porque é mais tradicional, mas que tem 48 deputados, ou 58 deputados, ou coisa que o valha, e não serve para muito, serve para passar umas coisas, com o qual não pode fazer uma série de acordos, não consegue. Tem um parceiro com quem até se dá melhor, que é a IEL, que agora está de peito feito, sem dúvida, e bem, o João Coutinho Figueiredo, eu fiz aqui um grande elogio, fez uma campanha, na minha opinião, foi do ponto de vista de comunicação uma campanha absolutamente brilhante, com exceção dos últimos dias, mas que tem 9 deputados. O IEL tem mais 3 deputados que o LIVRE. Ou seja, agora teve uma grande votação, mas tem 9 deputados agora. Amanhã o Coutinho Figueiredo não chega a São Bento e mete lá um papel para triplicar os deputados. Isso não existe. Ele tem também era outra discussão. Atenção, o que é que ele vai fazer? Eu não estou a dizer quando for eleições. Atenção, eu não estou a dizer... Não me entendam mal. Eu não estou a dizer que isto depois não pode vir a ter reflexo em eleições mais à frente, mas as eleições legislativas são em 2029. Portanto, a IEL tem... Não estás a ver forma de André Ventura precipitá-las? Eu apenas disse toda essa coisa tão... Ficou claro. Não, pelo contrário, porque vai ter em São Bento e em Belém 2 pessoas que não vão querer eleições. Bem, vamos a Maria João. Eu apenas disse que havia um terceiro ator que neste momento tem uma vida muito difícil e muito dura. Sim, e para o qual é dura, os é mais olhares difícil. não estão em cima porque está toda a gente. Eu só não estou a decretar a morte de Luís Montenegro, como vejo muita gente a decretar. Acho que é um erro, acho que é um enorme erro, é não conhecer e não conhecer a realidade parlamentar. Deixar uma nota que o Ricardo também já me disse que discordava e que até acho graça, é que eu achei um bocadinho nada, talvez, apressado a corrida muito apressada, logo alguns na noite eleitoral, outros no dia seguinte, do PSD para os braços eleitorais de António José Seguro. É só porque há um período de nojo, há um período de respeito pela humilhação de que, com eles ao lado, com o Miguel Poiares Maduro e outros ao lado de Marcos Mendes, horas depois já estarem... Eu percebo que eles tenham que fazer isto com o terror que Ventura ganhe, têm que ir dizer, nós estamos aqui, atenção, nós vamos deixá-lo ganhar. Não é só com o terror que ele ganha, querem apoiar o António José Seguro. Mas querem, não vamos agora disfarçar que é pelos lindos olhos de António José Seguro, é porque é a boia de salvação deles contra a Ventura. Vamos lá falar de nomes. O Zé Miguel Júlio disse que precisa de alguma boia de salvação na vida? Não.
Não, apoiou na noite da eleição, ele foi mandatário. Não quer o Ventura como presidente. Certo, mas não tem nenhum pânico, não quer. Mas eu não estou a falar de pânico, estou a falar de escolha eleitoral, de escolha cívica, política, não é pânico. São indivíduos que estão a fazer, o Rui Moreira, etc., não precisa de boia nenhuma. O Rui Moreira, que era mandatário nacional, espantou-me que na própria noite dissesse a eleição esgotou-se hoje, é verdade, mas depois havia a cumplicidade, a amizade, a fraternidade política e cívica que ele teve com o Luís Marques Mendes. Mas aí fazem por outra razão. Foi um bocadinho cedo. Eu não sei, atenção... Porque os elogios também foram muitos, António José Seguro. Não é os elogios, é irem todos a correr como se fosse uma corrida que acabasse no dia seguinte. Eu não relevo isso. Eu acho que há um ponto também, assim, há aqui um ponto que é um ponto mais complexo, que é o ponto que eu acho que é mais duro para Luís Montenegro. Mais duro do que as circunstâncias que vai viver com André Ventura, e isso é que é mais duro, é que há depois dentro do seu próprio partido pessoas que acham, e atenção, acham legitimamente, eu não concordo, mas acham legitimamente que Luís Montenegro devia corporizar a maioria sociológica de centro-direita, direita radical, nacionalista, ou quiserem que chamar, que existe no Parlamento. Que ele devia corporizar e fazer daí um grande projeto de mudança com esta base parlamentar mais larga. Como se diz que Passos Coelho faria, eventualmente. Que não sabemos se faria ou não, nunca mas conversei com ele sobre isso, mas pronto, mas muita gente diz. Há um problema. Luís Montenegro não quer isso. Não quis isso. Não quis e não quer. Não quer. E eu acho que não quer daqui para a frente. Não quer. E eu não estou a dizer isto, não é uma guerra sem quartel, mas há muito essa discussão. E esse é um ponto complexo, porque o PS é um partido como o PS, com muitas correntes e muita gente com opinião diferente, e essa opinião agora quando André Ventura tem uma grande votação, ganha alguns argumentos para isso. E peso. E há até uma espécie, quase uma vertigem revolucionária de algumas pessoas, nas coisas que eu ouço dizer, etc. Eu acho é que as pessoas esquecem duas coisas. Uma é que Luís Montenegro não quer, mas esquecem-se de um ponto mais importante. Convém não esquecer isto. Temos que ir à Maria Luís Montenegro já quis. Não com o Chega, mas em 2024 ele convidou a IEL para meter ministros no governo. Convém não se esquecer disso. Que hoje há muita gente, por exemplo, ontem o Coutinho Figueiredo disse, o João Coutinho Figueiredo, e eu já lhe fiz elogios suficientes, portanto também já o critiquei várias vezes. O que ele disse na noite de eleições, por exemplo, só não estou na segunda volta porque a AD não quis, convém lembrar-me. A IEL só não está no governo porque não quis. Porque não quis. Há um ano, não foi há 10 anos, Exato. Foi há um ano, em 2024. E não aceitaram ir para o governo. Por ele. Não era liderada, mas ele também estava a par das. Ele estava em Bruxelas, não pode E não quiseram, porquê? Porque não quiseram abdicar de rigorosamente nada do seu programa, não quiseram negociar e não foram para o que o Luís Montenegro na altura queria e que o próprio Presidente da República também defendia, era que se criasse um governo PSD e IEL, porque assim poderia ter uma dinâmica diferente. Deixe-me só acabar mesmo a última frase. Uma dinâmica diferente para que a dinâmica não estivesse fora do governo. Maria João, mas não era o Coutrinho que lá estava. Para terminarmos, hoje Alberto João Jardim disse que não é socialista e não gosta da extrema-direita. Quem pensa assim deve votar como? Qual é o desbloqueio que pensa que pode Que coisa absurda. ser... Eu não posso agora, é tal coisa, eu não posso pôr-me na pele do Dr. Alberto João Jardim, mas também está revolucionário, quer revisões da Constituição a toda hora. Mas eu percebo que a escolha não seja fácil, porque uma coisa era um socialista e alguém de centro-direita, outra coisa é um socialista e alguém da direita mais. Estou a pôr-me na pele, estou a tentar explicar porque é que o Dr. Alberto João Jardim... É que as pessoas então não estão a perceber o que é uma segunda volta. Nas segundas voltas, obviamente que há uma boa parte do eleitorado que nunca tem uma escolha primeira. É básico. Por isso é que existem segundas voltas. Tem as duas pessoas que passaram. Tem. Bem, havia mais coisas que eu queria dizer, nomeadamente que é suposto que André Ventura se tenha gabado de ter o apoio de Passos Coelho. Não sei se isto é verdade ou não é verdade, mas eu gostaria... Eu vi qualquer coisa de muito parecido, peço desculpa se não foi exatamente isto, mas toda a gente sabe como ele admira Passos Coelho, ao ponto de não se teria candidatado se ele tivesse concorrido. O que eu queria chamar a atenção era para um
uma coisa muito curta telegráfica de Passos Coelho à Luz a dizer que não apoiava. Foi logo na segunda-feira. Logo na segunda volta. Agora, para também estou em condições de afirmar que ele próprio diz, sorrindo e rindo com alguma ironia, que também não pode proibir as pessoas de gostarem dele ou de não gostarem dele. E, portanto, convive bem com isso. Mas eu acho que ele apreciaria que ficasse claríssimo que não vai dizer um som ao contrário daquilo que eu acho que acaba por acontecer, talvez com Montenegro, sobre estas eleições. Maria João Avilés. Montenegro já não vai dizer. Ricardo Costa, obrigada aos dois. Até para a semana. Obrigada. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.